Após Wolverine se tornar o homem mais procurado do país, Nick Fury contrata um dos maiores caçadores de recompensa para encontrar o mutante. Após ter o seu rosto exposto em um assassinato de um importante político para toda a América, Wolverine foge para o sul do país para não ser pego por ninguém antes de descobrir o que de fato está acontecendo. E enquanto ele compra algumas coisas em uma loja de conveniência, o rádio informa que o presidente Bush chamou o falecido senador de verdadeiro patriota. Em seguida, a notícia diz que está acontecendo uma grande caçada humana para encontrar o assassino mutante conhecido como Wolverine. Dessa forma, percebemos que o Logan raspou a cabeça para não ser reconhecido. E quando ele volta para o hotel onde está hospedado, vemos que o Fera também está com ele. E quando eles começam a conversar, Wolverine comenta sobre a sua preocupação por não saber se de fato foi ele que matou o senador e que também sonhou que estava matando outras pessoas. Diante disso, ele acredita que naquele momento ele não é confiável e que não sabe do que é capaz. Ao ouvir aquilo, Hank consola o seu amigo dizendo que não acredita que ele tenha cometido os tais assassinatos e que não importa o que aconteça, ele sempre irá acreditar em seu companheiro. E quando Logan agradece, Fera tenta melhorar o humor dele brincando com o indutor de imagem. Enquanto isso, em uma das bases secretas da S.H.I.E.L.D., vemos Nick Fury entrando na sala da diretora Carter muito irado por não estar comandando a caçada ao Wolverine agora que a S.H.I.E.L.D. entrou no caso, e ela responde que foi uma ordem do presidente, pois ele acha que seria um conflito de interesses por eles dois serem velhos amigos. E quando Nick diz que aquilo é uma grande bobagem, o agente especial Brent Jackson entra na sala dizendo que assumiu o comando do caso citado e começa a debochar de Fury. E quando o ex-diretor reage dizendo que não irá deixar um babaca metido passar por cima dele, Sharon separa os dois dizendo que não vai tolerar aquilo e manda Brent tratar o Coronel Fury com o devido respeito. E quando ele continua o seu deboche dizendo que sempre irá respeitar um homem com a idade de Fury, ela diz que ele está mexendo com um homem errado e o aconselha a parar com aquilo. Em seguida, vemos Dum-Dum perguntando para Nick o que ele pretende fazer e o tapa-olho responde que precisa encontrar Logan antes da S.H.I.E.L.D., pois sabe que irão matá-lo quando o encontrarem. Diante disso, ele informa para o seu ex-companheiro de guerra que pediu ajuda para Calafrio, o caçador de recompensas mais misterioso que existe. E quando Dum-Dum comenta que soube que ele não é humano, Fury diz que ninguém sabe nada sobre ele, mas o contratou porque ele é o melhor rastreador que ele conhece. Entretanto, o único problema é que ele sempre pune os culpados. Ou seja, se ele achar que Wolverine não é inocente, com certeza um deles irá morrer. Desse modo, vemos o sujeito em uma lanchonete mostrando a foto do Wolverine para uma das atendentes perguntando se ela viu aquele homem, e ela responde que não viu. Naquele momento, um dos valentões idiotas começam a debochar da aparência dele, e a garçonete o manda calar a boca e mostrar respeito. Dessa forma, o imbecil derruba a bandeja de uma funcionária só para se mostrar, e o indivíduo manda pedir desculpas para a moça. Com isso, o beberrão, que já estava a fim de briga, tenta dar um soco, mas a mão dele atravessa o corpo do homem. Desse modo, o valentão soca novamente, mas acaba perdendo a mão sem nem mesmo entender o que aconteceu. Ao verem aquilo, os dois caras que estavam com ele partem para cima do esquisitão, mas acabam desistindo por verem que o sujeito está armado. E quando Calafrio mostra novamente a foto de Logan dizendo que está sentindo ele por perto, os babacas morrendo de medo dizem que o viu em outra cidade. Enquanto isso, próximo dali, o mutante procurado liga para uma pessoa de um telefone público em um posto de abastecimento. E quando vemos que se trata de um velho amigo conhecido como Maverick, percebemos pela conversa que ele está usando suas habilidades de espião para tentar descobrir algo. Dessa forma, ele diz para Logan que o senador que ele aparentemente matou era um sujeito importante no meio político, mas acrescenta que existe um período da vida dele que foi bloqueado. Ou seja, como todo bom sujeito desse ramo, ele também tinha coisas debaixo do tapete. Em seguida, ele informa que a S.H.I.E.L.D. foi chamada para cuidar do assunto e que irá informar se descobrir mais coisas. E no instante em que o mutante desliga o telefone, ele começa a tocar. E quando Wolverine atende, um desconhecido diz que as respostas que ele procura estão em seu passado. Desse modo, ele pergunta quem é, e o indivíduo apenas responde que é um amigo. E no momento em que o baixinho desliga, Fera pergunta quem ligou e o telefone quebra. Com isso, Calafrio surge chamando Wolverine de fugitivo e que irá levá-lo. Dessa forma, Logan bota as garras para fora e o ataca sem perder tempo. E enquanto ele fica pensando que aquele homem estranho não tem cheiro e nem batimento cardíaco, Calafrio encosta nele, o fazendo gritar de dor.
e Fera pula pra cima do cara. Com isso, o Misterioso joga o Peludo no chão e atira pra cima dele. Dessa forma, percebemos que a arma dele solta balas flamejantes que atingem um dos tanques de combustível, explodindo o lugar. E no instante em que Wolverine se aproxima dele, acaba tomando vários tiros a queima-roupa. E enquanto aquelas balas especiais queimam o corpo de Logan por dentro, Calafrio usa sua intangibilidade para entrar no solo e reaparece atrás deles, largando o dedo sem piedade. Dessa forma, eles usam uma estratégia de equipe arriscada. Enquanto Fera parte para cima dele sabendo que irá se dar mal, Calafrio encosta a mão nele, o fazendo gritar de dor do mesmo jeito que fez com Wolverine, e o baixinho ataca com suas garras, arrancando a mão dele. Com isso, o sujeito fica surpreso e Wolverine diz que aquele foi apenas o primeiro pedaço. E quando Fera percebe que o ferimento não derramou nenhum sangue do indivíduo, ele pega o membro amputado dizendo que aquilo foi inesperado e informa que irá voltar. E quando ele desaparece, Hank fica impressionado e Wolverine diz que eles precisam ir. E no instante em que eles chegam no hotel, percebem que todo o quarto foi revirado. Desse modo, Hank presume que pode ter sido o sujeito sombrio e Wolverine diz que está sentindo o cheiro do governo e que pode ter sido a S.H.I.E.L.D. Ao ouvir aquilo, Fera pergunta como seria um cheiro de governo e Logan responde que é difícil de explicar, mas informa que é mais ou menos uma coisa mofada. Naquele momento, um funcionário do hotel pergunta o que aconteceu e que tem uma carta para eles. E quando Wolverine lê o bilhete que aparentemente foi escrito por Nick Fury, ele diz para a Fera que eles têm um encontro com um amigo no local onde o senador foi morto. Pouco tempo depois, na casa do senador, Fera pergunta se Logan consegue lembrar de algo vendo aquele lugar e o baixinho responde que não. E no instante em que ele explora o lugar exato onde o político morreu, Nick Fury aparece. Dessa forma, eles se cumprimentam e o coronel informa que tem certeza que tudo aquilo é uma armação. E no instante em que ele dá as costas para Logan, o mutante corta a cabeça dele com suas garras. Ao ver aquilo, Fera pergunta se Wolverine ficou louco e o baixinho diz que sabe o que está fazendo. Em seguida, ele pega a cabeça sem sangue e diz que aquilo não passa de um modelo de vida artificial. Mas antes deles pensarem em sair dali, Brent Jackson aparece com sua equipe da S.H.I.E.L.D. armados até os dentes, cercando os dois mutantes. Bom, meus amigos, esse foi o segundo vídeo da saga Wolverine Caçado. A narrativa que vocês acabaram de assistir possui o roteiro de Frank Thierry, desenhos de Mark Teixeira e editor-chefe Joey Quesada. Foi publicado no ano de 2001 e corresponde à revista Wolverine Volume 2, número 163, pela editora Marvel Comics. Tá gostando? Então se inscreva no canal para se tornar um habitante do planeta Vital e não se esqueça do like. Eu sou o Marcelo Vital e agradeço por todo o seu apoio.